Boa noite, boa noite, boa noite, pessoas lindas do meu Instagram. Vou agora colocar meu nome no aviãozinho, porque hoje eu tenho muita coisa diferente, muita coisa bacana para conversar com vocês sobre a hipnose. Por que as pessoas acham que a hipnose é uma brincadeira? Normalmente elas falam assim, se eu for eu não volto. A hipnose pode me deixar fora de si e tal, pode me levar totalmente para a inconsciência e eu não volto mais e aí tal. Então assim, vou desmistificar de uma forma bem simples, bem clara, para vocês começarem a entender. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Seja bem-vindo à minha live. Tem muita coisa legal para falar aqui, não só sobre a hipnose, é claro, né? Sobre a mente. A mente. Uma das coisas é a sabotagem que a gente faz por causa daquilo que a gente aprende, né, na sociedade. A gente aprende tanta coisa na sociedade que a gente leva para a nossa mente inconsciente como se fosse algo totalmente verdadeiro, para sempre, né? É verdade porque fulano falou, porque Beltrano falou e tal, tal, tal. Mas cada um tem a sua verdade. Cada um acredita em algo de acordo com as interpretações que fez nas vivências do mundo. Entende? Tá dando para entender? Marcelo Matosmi. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Vamos compreender primeiro como é que funciona o negócio, para depois a gente falar da hipnose. Vou fazer um desenho aqui para vocês poderem entender primeiro. Primeira coisa é que a gente tem uma mente, metaforicamente falando, nós temos uma mente consciente e uma mente subconsciente. Digamos que a mente subconsciente é a mente, é a parte de cima da nossa mente. E a mente consciente é aquilo que a gente vivencia na nossa realidade. Aquilo que a gente vibra, tá? Então é mais ou menos assim. A gente vibra aquilo que está em cima. Então, aquilo que está em cima é como que está embaixo. Aquilo que está embaixo é como que está em cima. Chama-se a lei da correspondência. A mente corresponde à sua realidade. O que está na sua mente é o que cria a nossa realidade. E aí, o que é a hipnose? A hipnose nada mais é que um estado de relaxamento que nos deixa com a mente consciente e a mente subconsciente. Na verdade, é um estado de relaxamento que permite que a gente tenha um acesso maior às memórias da nossa mente subconsciente. Então, assim, é necessário a gente primeiro sair da consciência para ter acesso às memórias do nosso subconsciente. E aí, o que faz isso acontecer? Faz com que a gente observe por que a gente fica triste, fica com raiva, fica magoado, fica frustrado, se ofende, entre outras coisas mais, dentro do nosso dia a dia, nesse mundo de aprendizado. Então, existe, eu costumo dizer isso, eu acho mais interessante e mais fácil de entendimento. Existe a hipnose leve, a hipnose mediana
e a hipnose profunda. A hipnose leve é aquela que está associada à sua meditação. Na verdade, mais uma meditação assim, que a meditação ela começa com a respiração. Você respira, solta, relaxa. Então ela começa por aí. É uma hipnose leve, né? Que faz você ter a calma, a tranquilidade para entrar em acesso ou mudar algo na sua memória. E aí devagar, bem devagar, você pode se direcionar para uma hipnose mais mediana. Então a hipnose leve é aquela hipnose que de repente você fica parado assim, ó. Olá, Ana, seja bem-vinda. Se espanta com algo e fica, meu Deus, olha quem tá aqui, minha amiga do coração. Entende? Aí tu fica assim, ó. Já ficaram assim na vida? De ficar divagando? Seu olho vai pra lá, pra cá. Você parece que não tá nesse mundo. Você simplesmente parece que tá viajando na maionese. Dizem as pessoas no fantástico mundo de Bob. Oi, Jairo, seja bem-vindo. Então a hipnose leve é aquela que faz você estar no fantástico mundo de Bob. Fica assim, olhando pro tempo. É a distração. E aí, nesse momento de distração, se você conhece a hipnose, você já pode começar a falar com a tua mente subconsciente, né, Jairo? Jairo também é hipnoterapeuta. Aí tu já pode começar a falar com a sua mente subconsciente. Olá, meu amigo. Aí você fica assim, ó. Mente subconsciente, que meu dia seja fantástico, seja maravilhoso. Tá conversando com ela. Você tá com uma hipnose leve, uma hipnose tranquila, mediana, que você não foi lá nas memórias mais profundas do seu subconsciente, tá? Eu tô dando nomes aos estados hipnóticos, Jairo. Por quê? Para desmistificar mesmo a hipnose, né? E aí tu fica assim, né? Caraca, aquele estado que você tá quase dormindo à noite. Ali você já está num estado hipnótico. Que você, o teu olho tá lá e cá, tipo assim, tô com sono, mas não tô. Ali é um momento que você já pode mandar sugestões pro seu subconsciente. O que eu quero para amanhã? Agora, se você dá sugestões negativas, você vai ter respostas negativas no dia seguinte. Isso aí, a hipnose é uma ferramenta maravilhosa. Então, você está em estado hipnótico em vários momentos. Aí eu digo que é a hipnose leve. A hipnose mediana é aquela onde um hipnoterapeuta está junto com você. Começa a estar junto com você. E aí, através da respiração, do equilíbrio, né? De fechar os olhos, para poder ficar longe de qualquer distração que passe na sua vista, né? De acalmar a sua mente com a respiração. E aí o hipnoterapeuta, ele pega e vai fazer o que com você? Vai levar você para um lugar que você se sente bem. Mas é claro que antes ele fez uma anamnese, ele conversou com você. Antes ele perguntou a você o que te fazia bem e o que estava te fazendo mal. O que você quer com aquela sessão de hipnose? O que está acontecendo na sua vida que você quer modificar? Eu quero modificar a ansiedade. Eu quero parar de ter medo de barata, né? E aí você vai direcionando o seu hipnoterapeuta para que ele te ajude. Hipnose e corpo
É corpo dormindo e mente acordada. Isso aí, legal, muito bom, Jário. Com certeza. E aí, tu tá lá, né? Você já respirou, o hipnoterapeuta te ajudou a tranquilizar a tua mente, acalmar os seus pensamentos, a fazer você começar a ter um relaxamento um pouco mais profundo. Não totalmente profundo, mas um pouco mais profundo. É um estado hipnótico mediano, onde o hipnoterapeuta pode trazer para você uma cena que representa aquele algo negativo que você está querendo tratar. Uma fobia, um medo de se expor, entre outras coisas mais que a gente pode tratar com a hipnose, tá? E aí ele traz uma cena, faz você vivenciar essa cena, olhar para essa cena. Nesse momento, nós não estamos tendo acesso às nossas memórias mais profundas nessa hipnose mediana. Nós só estamos em estado de relaxamento para ditar ao subconsciente o que a gente quer que mude na nossa mente. Então não há necessidade de ir lá na memória mais profunda, porque não é algo assim tão grandioso que atrapalhe tanto a sua vida. É algo mais simples, mais sereno, mas que afeta seu dia a dia. Como, por exemplo, não fazer uma live, não se expor. Entende? Vocês estão entendendo? Se está entendendo, coloca aí um coração laranja ou então um girassol. Pra gente poder interagir, né? Porque eu não gosto de ficar falando sozinha, eu sou professora, eu gosto muito que o aluno interaja comigo e tal. E aí o que acontece? A pessoa pensa na situação ruim. E aí o hipnoterapeuta vai encaminhando, vai dizendo. Ela está consciente, tá? Não saiu de si. Não dormiu. Quando a gente fala durma, é porque você está num estado de relaxamento mais profundo. Mas não tão profundo nessa hipnose mediana. Durma. Você simplesmente relaxa mais. Tá dando para entender? E aí o que acontece? O hipnoterapeuta vai fazer você pensar. Isso aí é uma das formas da hipnose. Tem muitas formas de hipnose. Muitas formas de fazer hipnose. Né? Vocês já viram a hipnose de palco, né? A hipnose de palco é aquela que faz você parecer que saiu de si e de repente olhar uma pessoa que você é fã. E aí lá vai. Só que eu gosto do trabalho da hipnoterapia, que é o trabalho que vai fazer você sair dos medos, das fobias, da ansiedade, tá? É esse o trabalho do hipnoterapeuta. Eu não vou fazer você ver uma pessoa que você é fã, porque não é uma brincadeira. Trabalhar com a mente do ser humano é algo muito sério. Não é algo para se brincar. Tá? Então, o hipnoterapeuta nunca vai brincar com você. Sempre vai te direcionar através de sugestões para que você evolua. E eu quebrei agora a hipnose com vocês. Vamos voltar com a hipnose. Então, na hipnose mediana, você viu a situação ruim e você pode trocar essa situação ruim por uma situação boa. Como você está num estado de relaxamento semi-aprofundado, você está concentrado nessa situação, nessa troca de imagens. E aí a troca de imagem acontece, dando um start na sua mente, fazendo sumir a outra e colocando uma nova no lugar.
A gente não gera hábitos na nossa vida, né? A gente escova o dente todo dia. Quando a gente acorda, a gente abre o olho para levantar da cama. É um hábito. Eu, por exemplo, quando vou trabalhar, eu não tenho carro. Eu pego uma van e depois eu pego um trem ou eu pego um ônibus. É um hábito. Tá? Então, assim, a gente pode sim trazer para a nossa mente novos hábitos. E através da hipnose mediana, você consegue trazer novos hábitos para a sua mente. Você consegue desarmar, desativar um caminho neural na sua mente negativo e ativar um caminho neural positivo. Porém, você precisa querer. Hipnoterapeuta ou terapeuta de qualquer segmento não é mágico e não vai fazer pirlim-pim-pim para você melhorar o seu estado emocional de ser. É você que precisa querer. Porque quando uma pessoa está resistente à própria mudança, não existe terapia certa que faça ele melhorar. Ele acabar com a fobia. Porque se tu vem, primeiro você vem cético, falando, não acredito, isso aí é muito errado. Vou lá só para ver se é verdade mesmo. Tu já tá dizendo pra mente que você não quer que aconteça nada e não vai acontecer. Porque você não quer. A resistência é sua. O erro não tá no terapeuta. Tá na resistência que você tá tendo. Agora, quando você vem aberto, muitas chaves abrem os cadeados das memórias mentais. Muitas chaves abrem os cadeados das memórias mentais. Você precisa estar aberto à mudança, a querer ressignificar. Aquele julgamento, aquela crítica a você mesmo, aquela crítica às circunstâncias, aquela crítica do outro, que causa uma ansiedade, uma raiva, um ódio, uma amargura, uma tristeza, um rancor. Você precisa querer. Sem estar aberto, nada acontece. Nada mesmo. Uma vez, eu fiz um EFT. Alguém já ouviu falar em EFT? Coloca aí pra mim um girassol, um coração. Fiz o EFT numa pessoa que estava com a ansiedade muito exacerbada, muito alta. O EFT, ele simplesmente reequilibra os meridianos do seu corpo. E ele faz a sua energia ficar equilibrada. E aí libera essa negatividade, muitas vezes com uma catarse, que pode ser uma dor de cabeça, pode ser um bocejo, mas é a liberação. E nesse momento você tem que dizer graças a Deus. Só que essa pessoa que estava com ansiedade muito alta, fez o EFT e não sentiu nada. Mas a ansiedade dela estava muito alta. Então aquele que não sente nada com as terapias, ele não vai se libertar nunca dessas coisas ruins que estão na própria mente. Então a gente precisa estar aberto. E aí até aqui eu falei da hipnose leve, que é uma hipnose que você tá assim, de repente fica fora de si, né? Mas tá dentro de si, você tá ouvindo tudo, mas tá viajando na maionese. Da hipnose mediana, que é a hipnose onde a gente, além de fazer respiração, a gente, através de sugestões, pode trocar
imagens mentais negativas por imagens positivas. E agora eu vou falar da hipnose profunda. Na hipnose profunda, o que acontece? Você simplesmente entra num estado de relaxamento mais aprofundado, você fica consciente, mas acessa as suas memórias. Você acessa as memórias que prejudicaram a sua vida. E essas memórias acessadas, elas podem estar lá no útero da sua mãe. Essas memórias acessadas pode ter sido algum evento que te fez muito mal por uma interpretação que você fez ou por algo que realmente causou um trauma. E aí você tem acesso de forma profunda, com um relaxamento mais aprofundado, você continua ouvindo a voz do hipnoterapeuta, porém você tem acesso a essas memórias. E aí, quando você tem acesso a essas memórias, o hipnoterapeuta, ele precisa perceber quais as reações que você terá. Se você tiver uma reação muito profunda de tristeza, o hipnoterapeuta é capaz de trazer você para um outro lado, vivendo o olhar para a situação, olhando para a situação de fora e não dentro da situação. E ali o hipnoterapeuta te conduz para você poder ressignificar as memórias que prejudicam a sua vida. Ressignificou as memórias, você fica bem. O hipnoterapeuta faz a dehipnotização, o despertar. Mas você não está dormindo, você está ouvindo tudo. E ao mesmo tempo está acessando a memória. E aí você desperta, o hipnoterapeuta fala: 1, 2, 3, 4, 5. Acordar. Abra os olhos. E ali você acalmou essa memória, mudou o significado. E aquilo que está em cima na sua mente é como que está embaixo. Então aquilo que te prendia te liberta. E quando te liberta, faz você criar uma nova realidade. Uma nova realidade. Você quer criar uma nova realidade na sua vida? Então procure um hipnoterapeuta. Procure uma reprogramadora mental como eu, por exemplo. Uma reprogramadora de crenças limitantes. Dentro da reprogramação de crenças limitantes, a gente faz uma hipnose leve. A gente não chega aí a uma hipnose profunda. Mas tem a hipnose leve. E você tem acesso a algumas memórias através de questionamentos. E aí você consegue ressignificar. Também temos, né, além da hipnose, a sessão dos sabotadores, que normalmente eu falo que são os mediadores. Porque nós temos 10 sentimentos que, se tiverem muito alto, dentro de um estudo feito pelo Shirzashamini, através desse livro Inteligência Positiva, se seus mediadores estiverem muito alto, com uma porcentagem muito alta, ele tem um teste que ele deixa liberado para as pessoas poderem fazer. Se estiver muito alto, está prejudicando a tua vida, está te causando ansiedade, raiva, frustração, mágoa, tristeza. E aí, se eles estiverem muito baixo, eles fazem você agir sem pensar. Então,
são os mediadores. Eles precisam estar numa média de 6 a 6,5. Acima te prejudica, abaixo também te prejudica. E quando você descobre esses sentimentos sabotadores, você começa a se autoconhecer, a entender quem você é, a entender quais os sentimentos que estão sabotando a sua vida e te prejudicando no trabalho, te prejudicando na escola, te prejudicando nas relações amorosas e nas relações sociais, na sociedade, né? Aquela pessoa que não consegue se socializar de jeito nenhum, mas ela não tem nenhum problema mental, né? Tem nenhuma deficiência cognitiva, mas ela não consegue se socializar, porque ela se acha inferior, porque ela acha que ela não pode falar nada, que vão caçoar dela. São pessoas que têm os sabotadores muito altos. E também tem as pessoas que são controladoras, que acham que tem que controlar tudo e a todos, e acabam fazendo as coisas também pelo outro, porque o outro não sabe fazer. E existem as pessoas prestativas, que acham que tem que deixar de fazer por ela, para só fazer pelos outros. Eu tô falando que eu me encaixo nisso. E assim, você vai conhecendo quem realmente é você. E como você pode se melhorar como ser humano nesse mundo de aprendizagem. E conhecendo quem é você, através dessas ferramentas magníficas de desenvolvimento humano, de reprogramação mental, você começa a criar uma nova realidade para a sua vida. Pessoas que te olhavam torto passam a não te olhar mais torto. Coisas que de repente você começa a pensar em ter, aparecem oportunidades para você poder ter. Começam a aparecer caminhos para que você siga de forma assertiva na sua vida, quando você decide se autoconhecer, se autoavaliar. E onde entra a hipnose nisso, Leca? Na ressignificação. Você primeiro se conhece, se avalia, entende quem você realmente é, porque você não é aquilo que você pensa que é. Você é os personagens criados pela sua mente. E a mente mente, porque ela está cheia de memória negativa. Cheia de memória negativa. E aí ela mente o tempo inteiro para você. E você vai acreditando. E você vai se sabotando. Sabotando seus projetos. Sabotando o seu sucesso. Sabotando, inclusive, a tua própria saúde. Que quanto mais negativo a gente pensa, quanto mais a gente está preso no ego, eu falo ego safado, e não quer chegar no ego sagrado, a gente não consegue evoluir. E tudo aquilo que a gente foca, expande. Então, se você está passando uma situação onde parece que está todo mundo te criticando, você precisa começar a pensar nessa pergunta. Por que que isso está acontecendo comigo? O que que eu tenho que aprender com essa situação? Ao invés de você ficar julgando os outros, julgando as situações, ou até se julgando, se pergunta o que que eu tenho que aprender com isso. O que que eu tenho que melhorar em mim? Se você não sabe fazer esse exercício, não consegue compreender o que você tem que aprender com determinada situação, tá na hora de você procurar um hipnoterapeuta
Tá na hora de você procurar alguém que possa te ajudar a se libertar dessas memórias que atrapalham a sua própria realidade. Ok? Então, que Deus abençoe vocês. Eu espero que eu tenha explicado de forma clara e que vocês tenham entendido o que é a hipnose leve, mediana e profunda. E o quanto é importante a gente ter autoconhecimento. Um beijo e até a nossa próxima live.